Olá, meus queridos. Essa é a primeira videoaula a respeito de um dos grupos mais importantes na região amazônica, em fungos. Essa aula a gente vai ver sobre características gerais dos fungos e como eles são importantes também para nós, de maneira em geral. Importância ecológica, importância econômica e também importância para a saúde pública. Primeiro, para você entender os fungos, tem que saber como é formado o corpo deles. Então, vamos lá. Características gerais desses indivíduos aí. Eles vão ser formados por uma única célula, os menos evoluídos, e os mais evoluídos deles vão ser formados por várias células. Então, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Fungos vão ter o material genético concentrado lá na carioteca. Então, eles são os eucariontes. Todo o material genético vai estar bem concentrado. Fungos não produzem o seu próprio alimento. Ele tem que buscar esse alimento, esse nutriente, ele tem que buscar no ambiente. Então, ele é heterótrofo. Nós somos heterótrofos também. O nosso corpo parado, ele não produz nutriente. Nós precisamos buscar isso daí nos nossos alimentos. Fungo não vai ser diferente, mas os nutrientes do fungo são, logicamente, bem diferentes dos nutrientes que nós consumimos. Fungos não têm sistema digestório interno, então a digestão deles precisa ser fora do corpo. Eles promovem uma reação química, que é uma reação de decomposição, e do produto da decomposição eles vão se aproveitando para se nutrir e, consequentemente, crescer. Essa decomposição pode ser de plantas, de várias árvores, por exemplo. Você vê uma árvore imensa caída no meio da mata. Ninguém vai se aproveitar daquela árvore. Como é que ela vai sumir? São os fungos. Um processo muito lento, mas muito eficiente de decomposição da madeira. Também os animais mortos, quando não tem mais carne nenhuma para ser aproveitada ali pelos carniceiros, então o resto de carne, o resto de couro do bicho vai ser decomposto pelos fungos. Então, a digestão do fungo extracelular. Fungos, meus queridos, não realizam fotossíntese. Eles não são plantas, não tem clorofila, não tem cloroplasto. O fungo ele vai ter a estrutura dele similar a uma planta. Quando eu falo similar, eu não estou falando que é igual. Então, ele vai ter uma raiz. Essa raiz vai tirar nutrientes do ambiente, do corpo de um animal, do corpo de uma planta ou do solo, e vai nutrir o corpo do fungo. Essa raiz recebe o nome de hifa. Ela é bem fininha, muito mais fina que um fio de cabelo. E ela vai se embrenhar ali onde ela vai encontrar nutrientes. Pode ser o solo, pode ser um animal morto, pode ser uma planta morta. E essa hifa, que funciona como uma raiz, ela vai alimentar um corpo. E esse corpo cresce. É o chamado corpo de frutificação, que é aquele que a gente já consegue ver. Esse corpo, quando ele está bem grandão, ele também é chamado de corpo reprodutivo. Ele já está reproduzindo. Então, logo, logo vai aparecer os filhotes dos fungos por ali. Basta você ficar um pouco mais atento. Dificilmente você vai encontrar um único fungo sozinho. Sempre vai ter um próximo a ele. Os fungos têm 4 grandes grupos, e esses grupos são super importantes e são cobrados nas provas. Da esquerda para a direita, vai ser o menos evoluído para o mais evoluído. Primeiro, zigomicetos. Vai ser o grupo que tem o bolor do pão. Esse bolor do pão é que é responsável pela decomposição desse alimento. Mas não é só no pão que você vai encontrar o bolor. O bolor você também vai encontrar nas paredes de ambientes fechados e úmidos. Uma casa abandonada, por exemplo, que não entra mais luz, mas ela está sempre úmida, você vai encontrar bolor na parede. Pode ser a parede de concreto, de alvenaria ou mesmo de madeira, tá bom, gente? Então, esse bolor ele vai estar muito presente na cidade de Manaus, tá? Muito cuidado com isso. A prova da OEA pode te cobrar isso daí. Já um outro grupo que é importante para a saúde pública, no caso, vai ser o grupo dos deuteromicetos. Eles são responsáveis por causar micose na nossa pele. Vamos ter o pé de atleta, que é muito comum para quem fica com o pé úmido por muito tempo e não seca, mas também na região amazônica a gente vai ter uma outra doença relacionada com esse grupo, que é a doença chamada de pano branco. Ela é causada por um fungo. Onde é mais comum? Principalmente nos militares. O pessoal que vai prestar
serviço nas Forças Armadas, por um exemplo, eles ficam muito tempo com aqueles agasalhos no corpo e o corpo está sempre suado ou úmido, propício para o aparecimento. Ah, mas aquilo vem na roupa, professor? Não, está no ambiente por onde eles vão treinar, está no meio da mata, por um exemplo, ou está na grama. É difícil tirar esse tipo de micose do corpo. Então é uma outra coisa muito importante para a saúde pública, os deuteromicetos. Outro grupo importante é o grupo que é fundamental para a fabricação de medicamentos. É o grupo dos ascomicetos. Esse ascomiceto ele vai ter um representante muito conhecido, que é o penicillium. O penicillium, por sua vez, é o responsável pela fabricação da penicilina, remédio super importante para contra-atacar uma infecção causada por bactéria ou infecção causada por outro micro-organismo. A penicilina é um medicamento forte. Ela tem uma variável bem leve que é chamada bezetacil. Você conhece? Pois é, a bezetacil é uma variável bem leve da penicilina. Olha só. Só quem já tomou bezetacil sabe do que eu estou falando, né? Aquela injeção maravilhosa. Outro tipo de fungo super importante vai ser o fungo do grupo dos basidiomicetos, onde nós vamos encontrar os cogumelos. Esse grupo de fungo é aquele grupo de fungo que tem alguns indivíduos que são comestíveis. Não são todos eles, mas os fungos que são comestíveis são do grupo dos basidiomicetos, tá bom? Junto com esses fungos aí, que são os basidiomicetos, a gente também vai ter a associação de algas mais fungos, que recebe o nome de líquen. Que nome é esse, líquen? Você pode não conhecer o nome, mas você já viu isso aqui na cidade. Vou te dar um exemplo. Você já viu esse tipo de coloração no tronco das nossas plantas, das nossas mangueiras, das nossas goiabeiras, abacateiras e jaqueiras. Quando está no período de chuva, fica assim, verde, bem vivo, né? Mas quando está no período de seca, fica uma coisa um pouco mais cinza no tronco das árvores. E aí, uma imagem de microscopia para você ver. É o fungo envolvendo a alga. Olha só como é que fica. Propriedades gerais que os fungos vão ter, tá bom? Fungos, meus queridos, eles vão crescer em todos os cantos do mundo onde tenha um pouco de calor. Então, eles vão ter um corpo de frutificação que vai depender muito de luz. Isso é muito importante para o fungo. E eles também vão depender de temperaturas elevadas, mas o fungo ele pode crescer também em temperatura super baixa. Por um exemplo, se falar do Alasca, temperatura muito baixa, Groenlândia, nesses locais também vai apresentar fungo, tá bom, gente? Muito comum. Os fungos que crescem numa temperatura mediana são chamados de mesófilos. São esses os mais encontrados na nossa região. A célula do fungo ela vai ter uma parede muito bem protegida para segurar água. Essa célula ela pode ter glucano ou pode ter quitina. Uma outra coisa muito importante é que ela vai ter um pouquinho de gordura armazenada para quando o fungo não tiver nada, não tiver nenhum nutriente. Funciona como substância de reserva, são os lipídios. O nosso corpo também tem isso, fica embaixo da nossa pele. Guarda um pouquinho ali de gordura para quando a gente não tem alimento nenhum, aí fornece energia para o corpo. O fungo também vai ter uma pequena quantidade de melanina. Olha lá, melanina, pensei que tinha só na pele, não. Fungos têm uma pequenina quantidade e essa melanina no fungo ajuda ele a sobreviver com os raios UV. Olha, tu tá em Manaus. Manaus tem uma quantidade de raio UV super alta. Quando não tá aquele toró imenso, tá aquele sol lascado. Então significa muito raio UV chegando até nós. O fungo, para não morrer, ele vai ter também um pouco de melanina na sua célula para sobreviver a esse raio UV forte demais que atinge a nossa cidade. Fungos vão ser divididos em dois grandes grupos, tá bom? Quanto à sua estrutura. Primeiro, levedura, que é o que vai ajudar a fabricar bebidas. As leveduras, o corpo delas é formado por glucano, que é um tipo de açúcar, tá bom? Já os fungos que vão ter o corpo maiorzão, bem grande, que nem os cogumelos, a estrutura é formada por quitina. Quitina também está presente no corpo de pequenos insetos. É a quitina que dá resistência para o corpo deles.
A membrana da célula do fungo, ela vai ser muito bem seletiva. Ela vai ter uma estrutura que vai fazer com que a água não saia, então ela retém água por um máximo de tempo. No entanto, ela permite a entrada de nutrientes. O que é isso? Isso é seletividade, meus queridos. Ela não deixa sair qualquer coisa e ela não deixa entrar qualquer coisa. É uma membrana muito seletiva, chama-se permeabilidade seletiva. Ela sabe muito bem o que pode e o que não pode sair. E ela sabe muito bem o que pode e o que não pode entrar. Tudo para ter o máximo de integridade preservada no fungo. Além disso, essa membrana de proteção, essa membrana de revestimento, ela vai ser formada por fosfolipídios, que evita perder a proteína. O que é proteína? É aquilo que ajuda o corpo a crescer. O teu corpo tem proteína. O teu corpo tem um monte de proteína. Te dar um exemplo. A tua pele estica, tem uma proteína chamada de elastina. O teu músculo consegue levantar um caderno na tua casa? A quitina é outro tipo de proteína. O teu músculo ele contrai com força, então vai ter duas proteínas trabalhando. A quitina e miosina. A cãibra, por um exemplo, vai ser reflexo da ação dessas duas proteínas. Então, não diferente de nós, o corpo dos fungos também tem proteínas. E a proteína não pode sair do corpo dele, que é para fazer com que ele fique ali saudável, né? Quando a gente olha a membrana no microscópio, a gente está vendo isso. O que são as bolinhas azuis? São aquelas que entram em contato com a água. A água não pode sair sem passar por ela. Então, ela vai perceber quando tem água. Vamos lá. A parte de cima é a que está de fora, tá bom? A parte de baixo é a parte que está de dentro. A água encosta na bolinha azul. A bolinha azul percebe que a água deixa passar para dentro. Agora você vê lá embaixo, é a bolinha de dentro, as bolinhas azuis. Quando essas bolinhas azuis percebem que a água de dentro do corpo já está muito contaminada, muito suja, ela permite a saída da água para entrar uma água mais limpa. Seletividade, permeabilidade seletiva. Não é apenas isso. Deixa também entrar os nutrientes bons e sair as coisas que não prestam mais. O fungo, ele vai ter DNA e vai ter RNA. Isso é importante. Nem todos os seres vivos têm DNA e RNA. O DNA e RNA estão presentes juntos no corpo dos mais evoluídos. Então a gente já vai entender que o fungo é um ser vivo um pouco mais evoluído que os procariontes, que bactérias, por um exemplo, tá bom? Por causa disso, ele vai ter uma grande quantidade de informações no corpo. Então, o DNA de um fungo ele é muito maior do que o de uma bactéria. Talvez isso possa cair na tua prova. Ah, bactéria tem DNA? Tem, só que o DNA dela é muito pequeno. Já o do fungo é bem maior. E o do ser humano nem se compara, né, gente? Em termos de evolução, nós somos os mais evoluídos. Então, nosso DNA é maceta de grande, como diria o caboclo. Aí um exemplo de como é uma estrutura da célula do fungo. Caso você não esteja vendo com mais qualidade, segue aqui na próxima imagem. O que a célula do fungo vai ter? Organela. O que é organela? É o diminutivo de órgão. Órgão é uma estrutura funcional com uma característica no corpo. Qual é o diminutivo? Organela. Fungo vai ter mitocôndria. Ele vai ter o retículo endoplasmático, liso e rugoso, HEL e HER. Fungo vai ter aparelho de Golgi. Vai ter vacúolo, que é a célula que acumula ar, por um exemplo. Vai ter também flagelo, para o fungo que vai na água. Para o seu fungo dar para a água? Vai. Se você já teve ou tem um aquário em casa e a tua água fica com aquela cor bem esbranquiçada, é fungo. Aquilo também pode aparecer no tanque de piscicultura. No tanque de piscicultura, se não trata direito, esse fungo mata todos os peixes. Aí olha o prejuízo para o produtor. Já pensou? Por isso que tem que ter um profissional para identificar logo quando a água tal não está adequada para o crescimento dos peixes. Então, esses fungos aquáticos, eles vão nadar graças ao flagelo. É uma característica da célula deles. E eles têm uma cápsula de revestimento. Essa cápsula, que vai ser formada pela membrana, vai ajudar a preservar a integridade do fungo por muito tempo. Coisa importante, tá, meus queridos? Fungo não tem ribossomo. Então, olha lá. Não faz fotossíntese, não tem ribossomo. Então, ele está um pouquinho mais evoluído, mas ele não é 100% evoluído, tá bom? Vamos evoluir. Quando chega no corpo do fungo, a gente vai ter essas estruturas.
No seu lado esquerdo são as hifas, é como se fosse a raiz, ela vai entrando lá pelo solo, ou ela vai entrando no corpo do indivíduo morto, ou vai entrando pela parede ou pelo pão. Aí vai pegando o nutriente que está por